Meus amados irmãos, nós temos percorrido pela Epístola de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Tem sido um tempo de crescimento para nós, para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. Eu queria convidá-lo então para abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, 18 a 21. Quando nós nos encontramos para louvar, adorar a Deus, mas também para ser edificado pela sua palavra. E é bom saber que nós saímos daqui abençoados pela palavra de Deus. Efésios 5, 18 a 21. Nós vamos ler todo esse texto por causa do texto e do contexto, né? Nós poderíamos até ler aqui os versículos anteriores, que nós já pregamos, né? Mas para ganhar tempo, vamos ler do 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Hoje nós vamos ter apenas a explanação do versículo 18, por causa dos ensinamentos que esse versículo nos traz, que são abrangentes. Eu confesso a vocês que nós não temos como explorar, como esgotar todos os ensinamentos que está por trás desse versículo 18, mas nós tentaremos resumir, né, para um melhor entendimento aí da palavra de Deus. Sempre nós estamos repetindo aqui, todo domingo, né, o tema que nós estamos usando para essa carta. Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo. Isso apenas da segunda parte em diante. Nós dividimos a série de mensagens em duas partes, né? E a segunda parte é que Paulo, usado por Deus, ele nos faz conhecer como deve ser a conduta da igreja. A igreja que foi eleita, que foi escolhida, não é? E como deve ser essa conduta da igreja de Cristo? Como que nós devemos proceder? Então, quando nós fazemos essas perguntas, nós vamos ter resposta nessa carta. E nós, primeiramente, vimos que a igreja de Cristo deve andar em unidade. A igreja deve proceder em comunhão, em um bom relacionamento, né? Uns com os outros, com Deus, né? Mas também uns com os outros. Aprendemos também que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida, e esse novo padrão de vida, ele se dá quando nós nos despimos totalmente do velho homem, quando nós nos renovamos ou nos revestimos totalmente do novo homem criado em Cristo Jesus, não é? Eu sei que eu tiro a roupa suja, eu morri com Cristo, mas eu agora com Cristo eu sou um novo homem, uma nova mulher em Cristo, né? As nossas vestes agora são novas. Nós aprendemos também que é preciso nós manter uma vida de santidade. Esse novo padrão de vida que eu tenho agora em Cristo Jesus, eu tenho que viver uma vida santa, uma vida separada do pecado. Continuamos sendo pecadores, mas nós não continuamos vivendo a prática do pecado. E aí nós vimos, né, que Deus é quem nos santifica, é o Espírito Santo, a obra da Trindade. Falaremos um pouquinho rapidamente sobre isso aqui ainda hoje, né? E aí nós, do capítulo 5, do versículo 1 ao 21, que nós estamos caminhando, nós já aprendemos que para manter uma vida de santificação é preciso imitar Deus. Nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados, olhando para Jesus, que é o modelo, né, da vida que Deus quer que os seus filhos vivam aqui na terra. Nós aprendemos que para manter uma vida de santificação é preciso andar na luz, e para andar na luz nós temos que fugir de tudo que é trevas, né? E Paulo faz uma lista de pecados aí, que nós estivemos falando sobre eles, que nós temos que fugir, mas que para manter uma vida de santificação também é preciso andar com sabedoria. Foi o que nós pregamos domingo passado. Não como necios, mas sim como sábio, porque os dias são maus, e remindo o tempo, né? Aproveitando as oportunidades, procurando conhecer qual é a vontade do Senhor. Foi o que nós aprendemos domingo.
E o texto ele continua, não temos como a gente separar o texto do seu contexto, né? E por isso eu queria que vocês prestassem atenção, porque os ensinamentos aqui de Paulo continuam para a gente manter essa vida de santificação, não é? E podemos aqui então dizer que para manter essa vida de santificação, também nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Todo crente nascido de novo já é nascido, já é transformado pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em João, o próprio Jesus, no capítulo 16, os versículos 8 em diante, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da morte, da justiça e do juízo, certo? Então, nós dependemos totalmente da ação de Deus. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Deus nos deu vida. Paulo vai dizer que Deus nos escolheu, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda a ação é de Deus, mas o homem agora ele corresponde a isso, ele recebe esse chamado de Deus, né? Ele recebe a palavra de Deus no seu coração pela pregação, não é? E ele ouve a voz do Espírito, não é? E ele agora passa por essa transformação, não é? E meus irmãos, aqui o versículo 18 a 21 vai nos mostrar claramente que não tem como você viver uma vida de santificação sem estar cheio do Espírito Santo. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero introduzir essa parte da mensagem de hoje, dizendo para você que a raiz dos nossos problemas podem ser por estarmos vazios do Espírito Santo. Pode ser, nem sempre, mas na maioria das vezes, falta mais da busca pelo Espírito Santo. Todos nós queremos ser bons cristãos, todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Quem não gostaria de estar mais quebrantado, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo? Todo crente que você perguntar vai dizer que quer, não é? Mas, na verdade, e na grande maioria do povo cristão, na maioria dos crentes, e aí eu posso me incluir aqui e dizer para você que muitas das vezes nós somos fracassados nessa área. Muitas das vezes nós estamos fracassados nesta área. A nossa vida espiritual afeta toda a nossa vida diária. Se você não estiver bem espiritualmente, você vai afetar a família, vai afetar o seu trabalho, vai afetar seus negócios, vai afetar as suas finanças, os seus estudos, as suas amizades, os seus sonhos, a sua comunhão, enfim, toda a sua vida. E aí depende muito de como está a nossa vida espiritual. Se você está longe de Deus, se você lê pouca Bíblia, se você ora pouco, se você congrega pouco, se você não tem dedicado a sua vida de adoração, de busca a Deus, você vai ficando frio, você vai esfriando, você vai ficando longe de Deus. Isso acontece, são estados. Você já parou para pensar ou perguntar como que você vai espiritualmente? Como eu estou? Como que está a minha caminhada cristã? Como vai a minha vida com Deus? Ou você é daqueles que sempre acha que vai tudo muito bem, e tem até aqueles que se acham super espiritual, melhor do que os outros, e que muitas vezes até se julgam que estão muito cheios do Espírito Santo. Sei que vocês já viram gente assim, e pessoas que por achar que estão cheias do Espírito Santo, por achar que estão bem espiritualmente, elas começam a ser pessoas críticas, né? Pessoas chatas, pessoas que olham seus defeitos, não é? Acha que isso é espiritualidade. Graças a Deus, porque a palavra de Deus não nos confunde, e a palavra de Deus vai nos mostrar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. É possível uma pessoa ser nascida do Espírito, presta atenção, isso é base bíblica, ser batizada com o Espírito Santo, habitada pelo Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo, e ainda está sem essa plenitude do Espírito Santo. Porque aqui Paulo vai falar do enchimento do Espírito Santo. Ele não está falando de você receber o Espírito Santo, você ser batizado com o Espírito Santo. Ele está falando que você já tem. Ele está falando para a igreja, ele está falando para o salvo.
Então é possível tudo isso acontecer com você, mas você ainda não ter essa plenitude, esse enchimento do Espírito Santo não acontecer com você. Agora, o que Paulo quer nos fazer entender é que agora já salvos, habitados por Deus, selados pelo Espírito Santo, como está lá no capítulo 1, versículo 13 e 14, que Paulo vai afirmar que nós somos selados com o Espírito Santo, e que Ele que é o penhor da nossa herança. Pregamos sobre isso aqui, um texto bem conhecido, você pode conferir, não é? Mas mesmo assim, eu preciso buscar esse enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem sela o salvo, o escolhido, no ato da conversão. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que vem para habitar em nós, que vem para garantir a nossa redenção, que vem para nos santificar, para nos fazer entender o processo de Deus em toda a criação, em toda a obra da redenção, que vem para estar conosco todos os dias, até a volta de Cristo. Quando Cristo diz, eis que estarei convosco todos os dias, Ele estava dizendo, eu vou enviar o meu Espírito para ficar com vocês, para que vocês não fiquem como órfãos, mas eu estarei presente, eu estarei habitando em vocês. Então, irmãos, a presença do Espírito Santo no crente já é a garantia, é o penhor da redenção, da vida eterna que nós gozaremos com Jesus Cristo. Mas Paulo, além de todos esses ensinamentos que nós já ouvimos dele nessa carta, Paulo exorta que nós temos que sermos cheios do Espírito Santo. Mas antes, Paulo também tinha falado para nós não entristecer o Espírito Santo. Devemos lembrar dessa exortação de Paulo, lá no capítulo 4, versículo 30. E aí, você sabe quando é que você entristece o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo, ele não muda. Mas essa tristeza é para a gente entender, né? Que quando nós pecamos, nós se entristecemos, porque a presença de Deus é contra o pecado em nós. É uma forma de Deus se comunicar conosco para nós entender que Deus está presente, que Deus é santo, que Deus quer ser adorado, quer ser louvado, que Deus quer que você tenha uma vida plena na presença de Deus. E nós sabemos, irmão, quando nós pecamos contra Deus, como nós nos entristecemos, como o Espírito Santo faz isso acontecer conosco. Mas Paulo diz que o Espírito Santo se entristece com esse estado que nós vivemos muitas das vezes. Agora, a santificação de todo crente, ela é produzida pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, aqui tem um ensinamento teológico terrível. Tem muitas pessoas que entendem que você depende de buscar essa santificação, totalmente depende de você. Eu tenho a minha responsabilidade pessoal na santificação, mas a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que santifica, que é a palavra que nos santifica. Então, quando você lê a palavra, você está sendo santificado. Quando você busca mais do Espírito Santo, não é? Esse enchimento, você está mais perto de Deus, você está sendo santificado a cada dia, e você está sendo livre do pecado a cada dia, e mais perto do Senhor, tendo uma comunhão maior com o Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer também que além dele santificar o crente, ele produz o fruto do Espírito em nós. Gálatas 5:22. E é o Espírito Santo também, irmão, que concede dons para a igreja, para o crente, para o serviço, para o desempenho da sua obra. Mas todas essas verdades são Paulo que fala. É o apóstolo Paulo, nas suas cartas, Romanos, não é? Coríntios, Efésios. O apóstolo Pedro vai falar também um pouco sobre os dons do Espírito. Mas Paulo, as suas cartas estão recheadas da doutrina do Espírito Santo, de tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida. E por isso, que Paulo, graças a Deus por desenvolver uma teologia da Trindade nas suas cartas, Paulo ele não dá só importância ao Espírito Santo. Ele dá importância a todas as pessoas da Trindade. Embora que nós estamos agora falando da terceira pessoa da Trindade, mas eu quero relembrar você, porque nós tratamos disso nas mensagens anteriores. Então, Paulo vem mostrando a unidade da Trindade em todos os propósitos, em todos os acontecimentos. Deus, o Pai, é o autor da nossa salvação. Ele é a fonte de todas as bênçãos espirituais. No capítulo 1, Paulo vai expor sobre isso. Mas o alvo do Pai, a obra do Pai foi cumprida em Cristo.
É em Cristo que tudo se cumpre. Cristo, Ele é o ponto alto da história. Ele é o auge da história, Ele é o centro da história. É Cristo que vem se entregar, o Deus encarnado que se encarna, o Jesus que se torna homem, o homem Deus, o verbo, que se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. É Ele que vem cumprir esses propósitos de Cristo. E quando Cristo foi levado na cruz, e quando Ele ressuscita dos mortos, Ele representa o centro da história, tudo converge para Ele, tudo se volta para Ele. É Ele que cumpre a vontade do Pai na terra, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E aí, irmãos, o Espírito Santo é o que vem para aplicar a salvação aos eleitos. E aí está também, capítulo 1, capítulo 2 do livro de Efésios, Paulo vai falar de forma tranquila, de forma bem clara sobre esse assunto. É obra do Espírito Santo. Deus escolheu, Jesus redimiu, e o Espírito Santo é quem aplica a salvação. Ele que regenera, é Ele que produz um novo nascimento no coração do eleito, como Jesus falou lá em Mateus 11, aliás, Mateus 16, de 8 a 11, e é Ele que também que habita, é Ele também que santifica, é Ele que consola, é Ele que ensina, e é Ele que concede dons aos filhos de Deus, aos eleitos, aos santificados, para o serviço e o desempenho da sua obra. Mas Paulo está trabalhando dentro da sua carta, dentro desse propósito da Trindade. Paulo está trabalhando, sempre voltando em pessoas da Trindade, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora Paulo vai nos mostrar novamente a importância do Espírito Santo na nossa vida. Ele tinha acabado de falar que nós somos luz no Senhor, e que nós temos que andar como filho da luz. Mas agora ele vai dizer também que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. John Stott foi muito feliz numa frase que ele escreveu no seu comentário de Efésios. Ele diz: não há maior segredo para a santidade do que ser repleto daquele cuja própria natureza e nome são santos. Falando do Espírito Santo. Então, para sermos santos, para manter uma vida de santidade, uma vida separada desse mundo, nós precisamos do Espírito Santo. Agora, irmãos, é preciso a gente considerar aqui que Paulo já havia mostrado claramente o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, nesse capítulo. Ele mostrou também que nós devemos andar com sabedoria, e não como necios, não como insensato. E ele vai continuar dizendo que nós temos que conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida. Que sejamos sábios, que sejamos sensatos, que nós devemos remir o tempo. Contexto. E ele continua, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo vai nos levar a entender que nós precisamos buscar essa graça da plenitude, para produzirmos frutos maravilhosos na sua igreja, para que o Espírito Santo nos fortaleça a nossa comunhão com Deus, fortaleça a nossa comunhão com a igreja, fortaleça o nosso relacionamento. É preciso esse enchimento do Espírito Santo. E ele vai descrever isso nos versículos seguintes. Mas eu queria me ater ao versículo 18, porque esse versículo, ele tem um imperativo negativo e um imperativo positivo. E todos os dois exigem a obediência de cada um de nós. E o primeiro imperativo é: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho, ou seja, não fique bêbado, não fique embriagado. Paulo, ao dar essa ordem, ele proíbe o excesso, aquilo que você não tem o controle,
E aqui é diante de toda a bebida, não só do vinho. O vinho era a bebida mais conhecida naquela época. Qualquer bebida que leve à embriaguez. E aí é só a gente prestar atenção no contexto. Toda pessoa que se embriaga, ela é insensata. Falta senso nessa pessoa, ela é imprudente. Dentro do contexto, versículo 15 e 17. Paulo não está proibindo aqui o uso do vinho, viu, irmão? Paulo não está proibindo aqui o uso da bebida. O que se proíbe é o abuso, é o excesso. Paulo recomendou, inclusive, a Timóteo, seu filho na fé, a usar um pouco de vinho e não beber somente água por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. 1 Timóteo 5:23. Mas todas as recomendações de Paulo nas suas cartas não é para que não beba, mas para que tenha moderação. E eu quero citar alguns textos com vocês. Vocês podem conferir. Paulo recomenda a liderança e a igreja para terem cuidado com o excesso. Ele vai dizer: é necessário, portanto, que o bispo, o presbítero, o pastor, seja irrepreensível, não dado ao vinho, não violento, não dado ao vinho, não se embriague. 1 Timóteo 3:3 e Tito 1:7 são repetidos nas duas cartas. Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. 1 Timóteo 3:8. Quanto às mulheres idosas, olha, as mulheres que já se sentem idosas aí, ó, tem recomendação para vocês: que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem. Tito 2:3. Jesus, meus irmãos, quando esteve aqui, um dos seus primeiros milagres foi transformar água em vinho, numa festa de casamento. E Jesus transformou água em vinho depois que acabou o vinho. Porque o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. E não venha com essa dizer que os vinhos agora é diferente, não, que não embebeda, que os vinhos embebedavam sim. Por isso que era proibido o excesso. E Jesus jamais, ele ia transformar água em vinho se ele condenasse essa prática. Jamais ele ia fazer isso. Pelo contrário, nós vamos ver Jesus também na Bíblia, em certos momentos, bebendo, comendo com pecadores. E ele é o exemplo para mim e para você, de um homem lúcido, de um homem que nunca perdeu o controle e que nunca passou da medida. Amém? Para Jesus que nós temos que olhar. Agora, por outro lado, Paulo também não está mandando você beber. Eu louvo a Deus porque na casa dos meus pais nunca entrou bebida alcoólica. E graças a Deus, na nossa casa a gente evita também. É melhor não beber do que você perder o controle e do que você vir ter certos tipos de problema na sua vida. Eu estou falando beber de forma nenhuma. Mas se você tomar o vinho, não passe do limite, porque você corre risco. E aqui nós vamos dar alguns motivos, né? Porque Paulo vai dizer: não se embriague com vinho no qual há o quê? O que está escrito na sua Bíblia? No qual há dissolução. A palavra dissolução no original é ter a vida dissoluta, descontrolada, é viver com desperdício. Então Paulo se refere, segundo vários pesquisadores, né, que falam sobre esse assunto, ele se refere provavelmente a um culto prestado a Dioniso, Baco, o deus do vinho. Então era prestado alguns cultos religiosos para esse deus, na época de Paulo. O ritual seguia vários estágios de embriaguez, tido como incorporações da divindade nos participantes, onde eles se embebedavam naquele culto que era prestado à divindade, como se fosse uma adoração, não é? E era ali que, não é, as divindades eles recebiam, né, para poder participar desse culto, para prestar essa adoração. E diz aos pesquisadores que era inspirado em profecias, em dança, não é? Que era dado esse culto, com música,
mas que tal culto é dissolução. É isso que Paulo está dizendo. Deus não estava presente, Deus não estava aceitando esse culto, embora que não era prestado realmente por Deus verdadeiro. Mas para Deus isso é dissolução, né? Para Deus é um desperdício, é uma perda de tempo. E novamente eu quero citar John Stott, porque ele comenta sobre essa vida dissoluta, e ele diz que as pessoas que estão bêbadas entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas, e comportam-se como animais, até mesmo de maneira pior que os animais. Eu sei que vocês já viram situações como essas. Uma pessoa que se embriaga, uma pessoa que se embebeda. Jesus, meus irmãos, tratou desse problema quando Jesus fala da vida do filho pródigo. História muito conhecida. Um filho que tinha tudo, mas que resolve pegar seus haveres, o seu direito que tinha com os pais, que era por fim da vida do pai, não é? Mas ele antecipa isso, e ele vai viver a sua vida regaladamente, dissolutamente. É o que está lá em Lucas 15:13, olha lá. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. De qualquer maneira, sem responsabilidade, desperdiçando tudo, não é? Com a vida descontrolada, na bebedeira, na farra, na prostituição. E aí, meus irmãos, o que é que nós vemos? Que essa extravagância e essa falta de autodomínio na vida do filho pródigo chegou ao fim da sua vida, ali no lugar que ele estava, não é? Até mesmo a desejar comer comida de porcos, porque não tinha mais sentido para a vida. E Jesus, relatando essa parábola, diz que o filho pródigo, ele teve que se arrepender dessa vida desregrada, dissoluta, e ele teve que voltar para o pai e pedir perdão, e o pai lhe aceitou de volta. Mas precisou de arrependimento, precisou que ele largasse aquela vida, que ele mudasse de vida. Meus irmãos, isso é muito sério, porque uma pessoa, quando ela está desequilibrada pela bebida, quando a pessoa está bêbada, dominada, sob a influência do álcool, no momento ela fica alegre, ela fica uma pessoa corajosa, ela fala do que está cheio o coração. Se você pensa num homem, numa mulher covarde, que fala pouco, dá bebida para ela, fica corajosa, tem coragem para falar daquilo que está lá guardado. Mas só que depois perde o controle de si mesmo. A pessoa começa a ficar confusa, começa a ficar deprimida, perde o pudor. A pessoa fala coisa que ela nunca imaginou que ela falou. E estou falando aqui de coisas imorais. Perder o pudor é quando você não controla as suas palavras começam a ser palavras baixas. A pessoa perde a vergonha, a pessoa perde o caráter. Esse é o problema do desequilíbrio, da embriaguez. Uma pessoa bêbada traz sofrimento e dor para a família, acaba com a família, acaba com o casamento, acaba com a vida dos filhos. Família passa fome, porque o dinheiro é para o álcool, é para o vício. Os filhos só conhecem os pais pela grosseria, pelos palavrões. É algo terrível. A presença de uma pessoa bêbada em qualquer lugar chama a atenção das pessoas e é motivo de chacota. Quantas vezes a gente já viu pessoas, né, zombando de uma pessoa bêbada, fazendo brincadeiras também de mau gosto. Em vez de a pessoa aconselhar, levar para casa, cuidar, às vezes zombam dessas pessoas. Pessoas que são dominadas pelo vício. Mas, meus irmãos, este é o primeiro imperativo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E o segundo imperativo
Paulo vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E nós precisamos entender, irmãos, em primeiro lugar aqui, que há um contraste. Mas esse contraste não se faz entre o vinho e o Espírito Santo. Isso é muito claro. Paulo não está querendo fazer esse contraste entre o vinho e o Espírito Santo, de maneira alguma, mas entre os dois estados que eles produzem. Por isso que nós estávamos explorando aqui a questão da pessoa perder a consciência, da pessoa ficar desequilibrada, insana. Mas o que Paulo quer agora nos entender é que essa intoxicação com vinho que produz efeito degradante, uma alegria passageira, sem pudor, que desequilibra o corpo, que cambaleia, em contrapartida, a plenitude do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, exerce um efeito edificante, amém? Edificante, uma alegria verdadeira, uma vida equilibrada, uma vida sensata, uma vida sana, com sanidade, também com santidade, é claro. Uma vida com paz com Deus e com o próximo. Uma vida que produz o fruto do Espírito. Então Paulo está ordenando: evite a bebedeira, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender esse processo desse enchimento do Espírito Santo. Primeiro, você tem que entender que esse verbo é um imperativo. Esse verbo está no imperativo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma alternativa, mas é uma obrigação para você. É um mandamento. O crente que não busca o enchimento do Espírito Santo desobedece esse mandamento aqui, da palavra de Deus: enchei-vos do Espírito Santo. Mas segundo, isso é um imperativo coletivo, é para toda a igreja. Enchei-vos, cada um de vós. É para todos os crentes, é para todos nós. O verbo está na forma do plural, enchei-vos. Trata-se de um mandamento que deve ser obedecido por todos os crentes. A plenitude do Espírito Santo deve ser buscada por toda a igreja. Por quê? Porque toda pessoa que é nascida de novo é templo do Espírito Santo. Foi o que Paulo nos disse em 1 Coríntios 6,19, que nós somos santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós agora somos do Espírito Santo, glória a Deus por isso. Nós somos do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos coletivamente buscar esse enchimento. Mas, irmãos, em terceiro também, esse é um imperativo gracioso, sabia? Porque o verbo está na voz passiva. Então é um imperativo gracioso, que vem da graça de Deus, aonde Deus, através da colocação de Paulo com esse verbo na voz passiva, nos faz entender que não é o crente que se enche. Você não tem esse poder, nem eu nem você. Mas apenas nós se dispomos para ser enchido. Eu me entrego. Eu busco esse enchimento. E o sentido aqui é: deixai o Espírito Santo encher-vos. O sentido do verbo aqui. O reverendo Hernandes, ele cita o seguinte, no seu comentário de Efésios. Ele sugere que essa expressão pode ser parafraseada assim. Na verdade, ele pega de um comentarista americano. Esse comentário ele cita no seu livro. E ele diz que pode ser parafraseada mais ou menos assim, na voz passiva, esse verbo: deixe que o santo, que os selou e os santificou, envolva-os e possua-os, de tal forma que vocês sejam como vasos imergidos em sua corrente pura. E depois, entregando o coração sem reservas a Ele, ao Espírito Santo, vocês sejam vasos imersos, mais abertos nele e cheios nele. Então eu me entrego, eu quero, eu desejo, eu busco, mas é Ele que vai encher. Agora, irmãos, interessante como que na Bíblia tem exemplo para tudo, né?
Lá no livro de Atos, acontece um episódio interessante. Os apóstolos estão pregando o Evangelho, e eles oravam pelas pessoas, empunhavam as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Eu sei que vocês conhecem a história de Simão Mágico. Está lá em Atos, capítulo 8, 18 a 20. E ele tenta comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Porque ele quer ter esse poder para impor a mão sobre as pessoas também, ela recebeu o Espírito Santo. Olha o que diz lá. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, ou seja, o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, não existe nenhum método para receber e ser cheio do Espírito Santo. Não existe. Mas apenas uma rendição, uma entrega, que era o que Simão tinha que fazer. Era se render, era se entregar naquele momento a Deus. A pregação da palavra, de recebê-la, não é? E de querer o Espírito Santo para ele, mas ele usou o meio pelo qual ele estava acostumado a comprar as coisas com dinheiro. E ele é condenado pelas palavras dos apóstolos, né? E que ele tinha que orar para ele alcançar o perdão de Deus. Irmãos, ninguém pode soprar sobre uma pessoa para que receba a plenitude do Espírito Santo. Nós não encontramos registro na Bíblia sobre isso. Os apóstolos saíram soprando sobre uns, sobre outros, para receber o Espírito Santo, cair no chão, ou coisas parecidas. Mas é o próprio Espírito Santo, que através da oração, da imposição de mãos, que não é sobre todo, mas sobre os eleitos, sobre os salvos, que ele vem, ele salva, e as pessoas são cheias, e as pessoas passam a proclamar a palavra de Deus, passam a servir a Deus. E o que eu e você precisamos fazer é não entristecer o Espírito Santo, nem apagá-lo, como Paulo vai recomendar na carta aos Tessalonicenses, mas nos sujeitarmos ao seu governo, ao seu controle, ao seu poder. É isso que nós temos que fazer. Mas ainda analisando o verbo, em quarto lugar, ele é um imperativo para hoje, porque o verbo também ele está no presente contínuo, enchei-vos. Então é um imperativo presente, o que nos submete, que nos faz entender que devemos continuar a nos encher. Não é ser cheio uma vez e para sempre, não. Nós devemos continuar a buscar esse enchimento. Nós devemos procurar todo dia, toda hora, todo momento, santificar a nossa vida, buscarmos mais a Deus para recebermos mais do Espírito. Temos a necessidade de nos enchermos do Espírito e continuar ficando cheio o tempo todo, todos os dias, toda hora, todo momento. E essa necessidade é para agora, é para hoje, é para mim e para você. E é isso que Paulo quer que a igreja entenda, a igreja de Efésios. É isso que Paulo quer que eu e você entenda, que é uma necessidade minha e sua dessa busca. Mas que quando eu busco é o Espírito Santo que vai fazer. É Ele que vai me encher. É Ele que vai me dar essa plenitude. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito Santo. E o William Hendricks, ele comenta o seguinte, fazendo um paralelo entre a embriaguez e o enchimento do Espírito Santo. Olha o que ele diz. A embriaguez com vinho não leva a pessoa a nada de positivo, mas sim a depravação, que é o contexto que Paulo já vinha falando. Não os colocará de posse dos prazeres concretos e duráveis, nem do conhecimento aproveitável e nem da alegria perfeita. De nada lhe valerá, ao contrário, os prejudicará.
deixa a pessoa um péssimo e amargo sabor na pessoa, né? E produz calamidades intermináveis. Mas, por outro lado, ao contraste, sendo cheio do Espírito, eu e você, todos nós seremos enriquecidos com os preciosos tesouros das eternas alegrias, do profundo discernimento e da santificação interior que o Espírito Santo produz em nós. Então nós precisamos desse enchimento. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você, nós só seremos cheios do Espírito Santo quando nós deixarmos de sermos insensatos, quando nós deixarmos de sermos nécios e procurarmos conhecer qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Versículo 17. É o contexto imediato, é o contexto próximo. Então, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E sendo assim, irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo, nós vamos causar um impacto em qualquer lugar que nós chegarmos. Nós faremos a diferença. Nós exalaremos o bom perfume de Cristo. E Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios 2, de 14 a 16. Ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Uma vida cheia do Espírito Santo exala o perfume, o bom perfume de Cristo. As pessoas vão procurar qual é a razão da sua fé. As pessoas vão procurar o que tem de diferente em você. Essa é a realidade. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a vida da igreja. Para conhecermos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, devemos observar se ela possui as características que são seguintes aí, que nós vamos falar domingo que vem. Mas a maneira é saber se essa pessoa produz o fruto do Espírito. Se essa pessoa tem domínio próprio, se essa pessoa é equilibrada, se essa pessoa tem sabedoria, se essa pessoa tem mansidão, se essa pessoa tem alegria no seu viver, no dia a dia, se ela tem controle das situações, se ela é uma pessoa que vive em paz, se essa pessoa é uma pessoa longânima, se ela é bondosa, se ela vive o amor, enfim, se essa pessoa produz o fruto do Espírito, você vai dizer: essa pessoa é realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu convivi com algumas pessoas que eu cheguei a ver a evidência dessas características. E durante o tempo que eu convivi me fez muito bem. E foram pessoas que eu cheguei para Deus e eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero ser como essas pessoas. Mas eu tenho convicção de que aquelas pessoas viviam uma vida com Deus melhor do que a minha. E algumas delas que ainda tenho contato hoje, ela ainda vive uma vida cristã melhor do que a minha. E o nosso dever é pedir misericórdia ao Senhor. Pedir que o Senhor nos edifique. Pedir ao Senhor que Ele nos enche do seu Espírito. Para que nós possamos todo dia fugir do pecado que procura nos destruir. Daquilo que nos tira do foco, que é Cristo. E vivermos uma vida que agrade a Deus. E nós domingos vamos ver, na sequência, não é? Essas características que produzem, né, uma vida cheia do Espírito Santo. Que Paulo vai falar aí até o versículo 21. Então que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.